Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês me ouvem bem? Boa noite, professor. O áudio está bom, sim. Maravilha, Flávio, muito obrigado. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Pessoal, a tela já está compartilhada. Vamos lá, então, para o nosso conteúdo. Pessoal, nós falaremos hoje sobre o arquivamento do inquérito policial. Para isso, nós temos aí que abordar a Lei 13.964 de 2019, chamada aí de pacote anticrime. É importante que vocês façam aí uma leitura atenta dessa legislação, tá? Caso vocês queiram assistir videoaulas sobre ela, no meu canal do YouTube, na playlist Seminários, eu estou iniciando lá a postagem de aulas, onde nós vamos fazer um comentário completo da Lei 13.964 de 2019. Então, fiquem à vontade para aqueles que quiserem acompanhar essas aulas no nosso canal do YouTube. Uma outra dica, um outro convite que eu faço também, caso vocês queiram assistir aulas sobre legislações esparsas, como Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Médico, palestras, nós temos vários temas relacionados a palestras também. Nós temos playlists lá no nosso canal do YouTube também, que estão aí à disposição de vocês. Então fiquem sempre à vontade, caso vocês queiram aí estudar com mais afinco sobre a Lei 13.964/2019, nós estamos lá iniciando o estudo dessa lei, inclusive com postagens aí de todo o conteúdo em comentários. Então é extremamente importante aí também que nós façamos esse estudo. A partir do momento em que nós estamos estudando, então, arquivamento do inquérito, resumindo aqui para vocês, nós temos que saber como era, quais foram as alterações que a lei, o pacote anticrime, a Lei 13.964/2019 trouxe, e eu já vou aqui adiantar para vocês que continua sendo como era. Ou seja, a Lei 13.964/2019, ela é uma lei vigente, ela está vigendo, mas alguns dispositivos dela têm a sua eficácia suspensa, tá? Para isso, eu postei no Moodle, tá? Vocês têm lá a decisão do ministro Fux, que em medida cautelar, em pedido cautelar, suspendeu a eficácia de alguns dispositivos da Lei 13.964, entre eles o dispositivo que trata do arquivamento do inquérito policial, tá? Então, nós vamos estudar como era antes da Lei 13.964, até porque os dispositivos que ela trouxe inovando, mudando toda a sistemática do arquivamento do inquérito policial, está suspenso. Então, esse é um aspecto que nós temos que observar sobre esse fato, tá? Ou seja, nós temos que observar a questão sobre essa razão. Ou seja, o fato de que, por mais que tenha tido uma lei nova que trate do assunto, essa lei nova está com a sua eficácia suspensa em razão de alguns dispositivos. Então, começando por aí, fazendo essa breve introdução sobre essas alterações. Pessoal, como sempre, fiquem aí à vontade para fazerem questionamentos, para perguntarem sempre que vocês entenderem que seja necessário, tá? Então, aqui, só observando aquilo que eu já disse para vocês, nós temos aqui que pontuar que o pacote anticrime operou grandes inovações no que diz respeito ao arquivamento do inquérito policial. Aquilo que hoje ocorre por uma homologação judicial pode passar a acontecer sem qualquer intervenção do juiz, até porque passou a ser de responsabilidade do Ministério Público. E eu acho que isso é justo. Se ele é o titular da ação, também competiria a ele aí o arquivamento do inquérito policial. Mas, como nós já comentamos aqui, em razão de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, por meio dessa decisão do ministro Fux, esse dispositivo está com a sua eficácia suspensa.
O que diz, então, o artigo 28 do pacote anticrime? Né? Qual é essa nova disposição que ainda não tem eficácia jurídica? Diz assim: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, então, a partir desse dispositivo legal, competiria ao Ministério Público, né, requerer o arquivamento, bem como, encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça para que possa confirmar aí o arquivamento. Então, esse é um fato que nos traz aí bastante observância, ou seja, é o fato de que, por mais que houveram essas disposições alteradoras no texto e no corpo da lei, elas ainda não estão vigentes. Dizia, ou diz ainda, o parágrafo 1º do artigo 28, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, ou seja, agora, e nos termos do artigo 28, cabe recurso, né? Da decisão do Ministério Público, cabe recurso, né, da vítima contra o pedido de arquivamento do inquérito policial. Então, caberia recurso. O parágrafo 2º diz que nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. Então, aqui são algumas introduções quanto ao arquivamento do inquérito, né? Quais são as principais aí alterações? A primeira delas é que agora o arquivamento do inquérito deveria ser promovido pelo próprio parquê, ou seja, pelo próprio Ministério Público, e que ele então submeteria à homologação de uma instância de revisão ministerial. Então, né, um reexame necessário, aí, como nós já estudamos e veremos ainda mais adiante, sobre essa decisão, sobre esse pedido do aí, Ministério Público. Outra alteração significante trazida pelo pacote anticrime é que essa deliberação não passa mais pelo crivo do judiciário, né? Seria algo interna corpore, somente pelo Ministério Público, né? Aqui também prevê algo que é extremamente importante, né? A intimação da vítima, a intimação do acusado sobre esse pedido de arquivamento. E mais que isso, né? Atualmente a vítima sequer fica sabendo, ela não é avisada de que o inquérito policial foi arquivado e nada pode fazer quanto ao arquivamento. E nesse novo dispositivo, então, né, também, além do aviso formal da vítima e do acusado sobre o arquivamento, também dá oportunidade ali no prazo de 30 dias deste pedido, né, desta cientificação, de que ela possa recorrer, né, à instância superior do próprio Ministério Público contra este pedido, né, contra essa situação que se deu. Então, aqui agora há a possibilidade de uma intervenção, né, da vítima, buscando ali a manutenção do inquérito policial. Agora, o que nós devemos observar sobre esse tema é que todas essas alterações do artigo 28, né, do Código Penal, que também é objeto, aí, como nós vimos, vamos até voltar aqui, olha só, né, o Código de Processo Penal passaria, como eu disse, a essa nova redação dada pela Lei 13.964. Então, a atual redação do artigo 28 não traz esses dispositivos, tá? É importante que nós observemos isso. É importante que nós possamos observar, né? Por quê? Porque, por hora, não convém ir além desses comentários em razões às inovações. Isso por quê? Porque tudo isso, essa nova redação do artigo 28, ela está com eficácia suspensa, ou seja, né, sine die, não se sabe até quando, por medida cautelar concedida aí pelo ministro Fux,
relator na ação direta de inconstitucionalidade 6305, né, e que foi referendado pelo plenário do STF. Então, ou seja, se a manifestação final da Suprema Corte seria temerário estudar aqui essas alterações com base naquilo que efetivamente ainda não mudou, mas existe essa possibilidade de mudança, né, do artigo 28 do Código de Processo Penal ter essa nova redação conforme nós estamos estudando. Qual é a atual redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? O que nós temos que compreender? Que essa atual redação, olha só, o artigo 28 atualmente diz: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, percebam aqui a diferença, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, hoje, quem determina o arquivamento, quem homologa o arquivamento do inquérito policial é o juiz de direito. E com as alterações, né, trazidas pela Lei 13.964/2019, isso passaria totalmente, e sairia da esfera do Poder Judiciário e passaria à esfera exclusiva do Ministério Público, né? E tanto é que o Ministério Público é um dos autores dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque nem eles querem, né, e não estão amparados ou preparados para ter aí órgão de revisão, né, para ter essa responsabilidade, que, a meu ver, está correto aqui a nova redação do artigo 28, tá? O ministro Fux foi expresso nesse sentido, no dispositivo da liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade 6305, dizer o seguinte: a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar, né? E com tudo aquilo que nós estamos vivendo atualmente no cenário político e jurídico nacional, nós com certeza aí, né, teremos essa eficácia suspensa por muito tempo. Com certeza aí não se tratará desse assunto com tanta brevidade como deveria ser tratado, né? Por mais que seja um assunto de extremamente importância. Então, é algo que nós temos aí sempre que observar, é algo que nós temos que compreender aquilo que se propõe, né? Eu não sou um adepto e não sou fã do pacote anticrime, eu acho que ele é muito mais prejudicial do que benéfico, né, no seu contexto geral. Ele não vem aí de uma forma concreta a combater a criminalidade, mas ele altera pontualmente alguns dispositivos legais do Código Penal, do Código de Processo Penal e de outras leis esparsas, por vezes acertando e por vezes errando. Esse é o meu posicionamento, que eu vou explicar nas aulas lá, que, como eu disse para vocês, estão disponíveis no meu canal do YouTube. Qual é a sistemática vigente, pessoal? Vamos observar. Então, o que é que nós temos que estudar? Porque é aquilo que ainda existe, é aquilo que ainda não foi alterado, né? Então, atualmente, o artigo 17 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial. Por quê? Porque é um ato privativo do juiz, tá? De mesmo modo, o juiz de ofício não pode tomar essa medida, sendo inarredável a manifestação do Ministério Público. Então, atualmente, de ofício, delegado de polícia não pode, juiz não pode. Sendo requerido pelo Ministério Público, vai ao crivo do juiz que, concordando, determina o arquivamento. Não concordando, encaminha para Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, concordando com o pedido do Ministério Público, insiste para que o juiz faça a homologação e o juiz tem que homologar o arquivamento do inquérito. Não concordando com o pleito do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, né, ele mesmo apresenta a denúncia ou ele encaminha a outro membro do Ministério Público para que apresente a denúncia. Então, atualmente, essa é a sistemática que nós temos
sobre o arquivamento do inquérito policial. Então, resumindo, é o Ministério Público que faz juízo de valor em relação aos elementos de informação do inquérito policial para efeito de resolver pelo seu arquivamento. Então, só quem pode pedir o arquivamento hoje é o Ministério Público. Mas, como eu já disse, quem tem que homologar é o juiz de direito. Então, compete ao magistrado, concordando com o pedido, a homologação. Não concordando, encaminha ao Procurador-Geral de Justiça. E sobre isso, adverte aqui o Renato Brasileiro. É um ato complexo, que envolve prévio requerimento formulado pelo órgão do Ministério Público e posterior decisão judiciária competente, que não se afigura possível o arquivamento de ofício do inquérito policial pela autoridade judiciária, nem tampouco o arquivamento por atos pelo Ministério Público, sem apreciação do seu requerimento pelo magistrado. Então, hoje, nós temos essa relação de dependência, de interdependência entre o pleito do Ministério Público e a concordância do magistrado, né? Com a alteração, dando nova redação ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, isso passaria para a esfera íntima e pessoal, interna corporis, do próprio Ministério Público. Então, cabe aqui uma reflexão, cabe aqui um estudo até mais aprofundado sobre todas essas consequências, né? Ou seja, como nós já vimos, atualmente nós temos um ato administrativo que é o próprio inquérito policial. Ao final nós temos um relatório. Este relatório é encaminhado ao juiz que reencaminha ao Ministério Público, que aí então faz o seu juízo de valor sobre essas peças de informação, né? E aí então vai determinar se vê convencido dos indícios de autoria e materialidade, apresenta denúncia, se devolve ao delegado de polícia requerendo novas investigações, conforme nós já vimos, né, novas diligências, ou então requer o arquivamento. Hoje, requerendo o arquivamento, depende, né, do despacho do Poder Judiciário para que possa, de fato, ser arquivado, né? Um fato importante também seria aqui nós tratarmos também, já que estamos falando de arquivamento de inquérito, o que acontece, né? O que se aplica com relação ao termo circunstanciado. Então, olha só, tanto o arquivamento não é restrito ao inquérito, que a Lei 9.099/95, lá no seu artigo 76, prevê isso para as informações de menor potencial ofensivo, que ordinariamente não são investigadas por inquérito policial. Quanto a elas, temos apenas um termo circunstanciado, né? Então, nem todos os elementos de informação estão resumidos no inquérito. Para os crimes de menor potencial ofensivo, para as infrações de menor potencial ofensivo, nós temos o termo circunstanciado, que é uma forma muito mais simplificada de investigação, logicamente para crimes de menor potencial ofensivo. Atualmente, nós temos que levar em consideração, nos termos da doutrina, doutrina e da legislação, né? Nós temos que levar em consideração quais são os requisitos para que a denúncia seja rejeitada, né? Nos dizeres aí pela interpretação, por exemplo, do Hélio Tornag. Ele diz o seguinte: a lei que ministra o critério, e isso vai se dar hoje em dia através de uma interpretação a contrário senso em relação a algumas das situações previstas no artigo 395 e 397 do Código de Processo Penal. Olha só, a denúncia ou queixa será rejeitada quando, artigo 395, for manifestamente inepta, né, pela ausência ali dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto do artigo 396-A e parágrafos, que é a apresentação da defesa preliminar, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado, né, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, quando da existência, né, existência manifesta de causa excludente de ilicitude, no caso lá nas hipóteses do artigo 23 do Código Penal, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente
salvo na hipótese da inimputabilidade. Então, observem aí esses critérios, o quanto é impossível nós estudarmos o direito processual penal sem que vocês estejam extremamente afiados no direito penal. Diz ainda aqui, na sequência, o artigo 397, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós vemos aquilo que os elementos informativos do inquérito policial não foram capazes de dar ali sustentação à acusação trazida pelo membro do Ministério Público. O outro efeito jurídico aqui do arquivamento, ele vem disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Então, o arquivamento do inquérito não põe fim à investigação, desde que novos fatos, novas informações, cheguem ao conhecimento da autoridade policial. Isso é bastante importante. Ou seja, o fato de que o arquivamento do inquérito, conforme ele vem previsto hoje, na atual redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, em tese não põe fim ao inquérito. Não quer dizer que aquela pessoa não poderá, no futuro, ser processada pela prática daquela conduta. Por quê? Porque, havendo novos elementos de informação, novas provas, novas informações, pode o delegado de polícia ali, proceder a novas pesquisas. E sobre esse tema, a súmula 524 do STF diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, com base naquelas provas que já foram analisadas, que foram objeto de requerimento do Ministério Público, para que o juiz pudesse, homologar essa desistência, esse arquivamento, sem novas provas, logicamente, que não cabe aqui nenhum tipo de análise, que seja capaz de dar sustentação aos indícios de autoria e de materialidade para que alguém possa ser processado pela prática de um crime. Para que nós possamos, então, compreender tudo isso que eu estou dizendo, que não é algo tão simples, e como eu disse agora há pouco, pelo contrário, é complexo, quando nós tratamos do inquérito, nós temos uma regra geral, que é o seguinte: nós temos a regra geral, por exemplo, que fará coisa julgada a decisão que homologar o inquérito, que homologar o pedido de arquivamento de inquérito policial fundado em razões de mérito. Ou seja, se o Ministério Público fizer o seu requerimento de arquivamento baseado em questão de mérito, ou seja, olha, ele não fez, ou está presente aqui uma causa de absolvição sumária, ou, por exemplo, não é crime aquela conduta que está sendo investigada. Logicamente que aí nós temos uma coisa julgada material. Isso não pode mais ser analisado, tá? Agora, se for por ausência de provas, como eu disse agora há pouco, nada impede que o delegado, surgindo novas provas, possa realizar novas diligências. Agora, não faz coisa julgada, ao contrário, não faz coisa julgada, tá? Por não haver manifestação a respeito do mérito, arquivamento quando? A ausência dos pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal, ou a ausência de justa causa. Então aqui nós temos um arquivamento do qual o inquérito pode voltar futuramente em havendo novas provas, pode continuar as investigações. Se o pedido de arquivamento se basear em razões de mérito, aí ele faz coisa julgada material e esse fato não poderá mais ser discutido. Então, fiquem atentos. Faz coisa julgada material as homologações de arquivamento por, que é o que eu disse aqui em cima, atipicidade da conduta, excludente de causas, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, existência de causa extintiva da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Então, são hipóteses
em que fazem coisa julgada material. Vamos voltar para que não haja aqui nenhuma dúvida. Vamos voltar, vou até apagar tudo e voltar com a explicação de novo. Olha só. Quando o arquivamento do inquérito gera coisa julgada material? Quando tratar de mérito. Quando não gera coisa julgada material. Ausência do pressuposto processual ou condições da ação, ausência de justa causa. Então, as hipóteses que geram coisa julgada material são atipicidade da conduta, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, existência de causa extintiva de punibilidade. Então, olha só, não faz coisa julgada material. Faz coisa julgada material o quê? O arquivamento do inquérito, porque esse é o nosso assunto, né? Então, nós temos aqui, faz coisa julgada, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade e excludente de ilicitude ou culpabilidade. Não faz coisa julgada material, o arquivamento do inquérito, a ausência dos pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal, a ausência de justa causa, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, conforme a tese do STF. Dissidência quanto ao arquivamento. Pessoal, o que significa isso? Né? O próprio Código de Processo Penal, ele traz essa hipótese quando, na atual redação do artigo 28, vamos lá de novo, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas por quem? Pelo Ministério Público, fará a remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral. E este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então o juiz é obrigado a arquivar aquele inquérito policial. Então, este é o famoso artigo 28 do Código de Processo Penal, que está aí objeto de discussão no STF, nos termos da ação direta de inconstitucionalidade, né? Agora, olha só, no âmbito da Justiça Estadual, se o promotor requer o arquivamento e o juiz não concordar na condição de fiscal da obrigatoriedade, remeterá o caso para o órgão funcional superior do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, como se percebe na norma, ou seja, no artigo 28, terá a palavra final sobre a divergência surgida. Age o magistrado nessa situação acobertado pelo chamado princípio da devolução. Então, gravem aí qual é o princípio que autoriza o magistrado a não concordar com o promotor de justiça quando ele pede o arquivamento do inquérito policial. Princípio da devolução. Vou até colocar uma estrelinha em vermelho aqui, para vocês não esquecerem de estudar o princípio da devolução e entenderem, compreenderem o princípio da devolução. A norma faz prevalecer o quê? O sistema acusatório. Nós já estudamos quais são os sistemas, né? Não permite que o juiz faça às vezes do dominus litis, do titular da ação penal, que é o Ministério Público, por prerrogativa do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, ou mesmo determine diligências investigatórias outras, porque não há amparo legal para isso, sob pena de correição parcial. Então, essa é uma segurança jurídica que hoje nós exercemos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? O sistema acusatório é mais uma verdade, né, sobre aqueles sistemas, né, o misto ou os outros sistemas, de que no Brasil nós estamos de fato diante do sistema acusatório. Ministério Público acusa, defesa, advogado defende e juiz julga, né? Estando ali equidistante das partes e de forma imparcial. Arquivamento implícito e direto,
né? Qual é a diferença? Nós vimos ali, né, na hipótese do Ministério Público requerer o arquivamento. Então, arquivamento implícito ocorreria nas situações de concurso de crimes ou de agentes nas quais o Ministério Público não oferece a denúncia ou não se manifesta expressamente pelo arquivamento por algum delito ou contra algum agente. Então, se nós estamos falando aqui em concurso de crimes ou concurso de agentes, quer dizer que, né, aquilo que não constar da denúncia, seja agente ou seja algum tipo de crime, automaticamente estaria ali, né, realizado, estaria ali pleiteado o arquivamento do inquérito em relação àquele fato ou em relação àquela pessoa. O nome implícito sugere a ideia de que, embora não haja manifestação expressa do Ministério Público e do juiz, na prática, o arquivamento aconteceria por omissão do órgão acusatório. Então, implícito, porque, na verdade, ele não denunciou aquela pessoa ou não denunciou ou não fez constar da denúncia a prática de algum delito que foi objeto ali de investigação, que foi objeto, né, de toda ali a fase persecutória do inquérito policial. É uma construção doutrinária, não é aceita pela maior parte da jurisprudência e da doutrina, né? Até porque não é citada essa possibilidade aí, né? No artigo 28. O artigo 28 diz que o arquivamento do inquérito só ocorre de forma, né, direta, requerida pelo Ministério Público. Então, aqui, esse arquivamento implícito ou indireto não seria ali objeto disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Quer dizer que o artigo 28 não prevê a hipótese de aqui arquivamento implícito ou indireto, né? Ele determina que haja uma manifestação expressa do Ministério Público quanto ali ao arquivamento do inquérito. Haveria viabilidade de ação penal privada ou subsidiária da pública? Vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. Por essa inadmissibilidade, é importante que o Ministério Público, no caso de concurso de crimes e de agentes, quando oferece a denúncia e observada a obrigatoriedade da ação pública, se manifeste expressamente em relação a todos os possíveis crimes e investigados, declinando-os as razões pelas quais, naquele momento, eventualmente não haverá denúncia em relação às pessoas ou fatos específicos que foram investigados. Então, isso compete aqui uma obrigação do Ministério Público em ser um tanto quanto mais objetivo quanto a essa possibilidade, tá? E aí vem a pergunta: há também essa possibilidade na ação privada subsidiária da pública? Por quê? Porque o Ministério Público ele é o dominus litis original, ele é o titular da ação, né? Mas ele não manifestou no prazo, ele não apresentou a denúncia no prazo que deveria. Qual é o prazo para oferecimento da denúncia? 5 dias em caso de réu preso, 15 dias em caso de réu solto. Não apresentando a denúncia nesse prazo, que é a denúncia é a peça acusatória, né, transfere-se ali a titularidade da ação penal pública para o particular. E isso está disposto, conforme vocês já viram, entre os artigos 100 e o artigo 120 do Código Penal. Então, olha só, o que é que diz o Avena, o Norberto Avena, em relação a isso, né? Prevalece, então, o entendimento de que, não sendo esta a posição do STJ sobre a matéria, questão relevante, respeita a possibilidade da vítima, diante de hipótese de arquivamento implícito, oferecer ação penal privada subsidiária da pública em relação aos indivíduos ou fatos que, apesar de investigados no inquérito, não constaram na denúncia recebida ou na promoção do arquivamento homologada pelo juiz. Na atualidade, prevalece o entendimento de que, embora o arquivamento implícito não possua amparo legal, sua ocorrência não possibilita o ingresso de queixa diária pelo ofendido. Então, o que nós temos é que, não havendo aqui a acusação formal sobre o fato ou sobre a pessoa, né, na denúncia, não abriria a possibilidade aí para a vítima, por meio do seu advogado, né, aqui apresentar a queixa-crime como petição aí inaugural, né, subsidiária
da ação penal pública, que é, de fato, né, de titularidade exclusiva do Ministério Público. Agora, se o Ministério Público não apresenta denúncia nenhuma sobre o fato, aí sim cabe a possibilidade jurídica de surgir a ação penal privada subsidiária da pública, né? Então, nós temos aí que observar essas questões. O arquivamento indireto, de acordo aí na lição do Pacelli, né, ocorre quando o Ministério Público recusa a atribuição para a causa e aponta, então, a incompetência do órgão do Poder Judiciário perante o qual ele oficia, por não se tratar propriamente de um arquivamento, já que não se alega a ausência de crime e nem provas da sua existência, cunhou-se essa expressão. Mas é uma expressão que não reflete a realidade e não reflete tampouco a disposição do artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Por quê? Porque enquanto isso não for alterado, deverá aplicar o artigo 28 de forma expressa, tá? Então essa é aí algo extremamente importante. Arquivamento por juízo incompetente, né? O que significa dizer? Quem determina o arquivamento não é o juiz, por exemplo, titular da vara por qual ocorre aquela ação penal, né? E o Renato Brasileiro explica o seguinte: existe corrente doutrinária sustentando que o arquivamento de inquérito policial por juiz incompetente não está subordinado ao princípio da vedação da revisão pró-societá, razão pela qual subsiste a possibilidade de instauração de processo penal perante o juízo competente, salvo nas hipóteses de arquivamento em virtude da atipicidade da conduta delituosa. E sobre essa exceção, o STF se manifestou num habeas corpus, né? Diz o seguinte: habeas corpus, cabimento é da jurisprudência que não impedem a impetração de habeas corpus a admissibilidade de recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva interposição deles. 2. O inquérito policial, arquivamento com base na tipicidade do fato, eficácia de coisa julgada material, conforme nós já até estudamos aqui na nossa aula de hoje. Decisão que determina o arquivamento do inquérito policial quando fundado o pedido do Ministério Público e que o fato nele apurado não constitui crime, mas que preclusão produz coisa julgada material, que ainda, quando emanada de decisão de juiz absolutamente incompetente, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Então não importa que é um juiz totalmente incompetente, né, seja em razão da vara, da comarca ou do tema, mas se foi reconhecido ali que o fato não constitui crime, não poderia outra pessoa, né, aqui propor, por exemplo, uma ação penal privada subsidiária da pública. Considerações complementares ainda, né, naquilo que diz respeito aí com relação à ação penal privada. É possível o arquivamento do inquérito policial numa ação penal privada. Normalmente as ações penais privadas elas são relativas aos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, né? E nessa hipótese não é comum se falar em arquivamento dos inquéritos. Isso porque a decadência e a renúncia funcionam como causas extintivas de punibilidade. Se a vítima eventualmente pedisse o arquivamento do inquérito, provavelmente essa manifestação seria interpretada como renúncia tácita, gerando então a extinção da punibilidade, já que a vítima pode, logicamente, desistir do seu direito de ação, já que na ação penal privada o direito de ação é um direito disponível. Por quê? Porque o direito violado, o direito lesado, também é um direito personalíssimo, pessoal e disponível, tá? Então, é possível o arquivamento do inquérito? É possível, mas esse pedido seria reconhecido como a extinção de punibilidade do agente, né, pela desistência, pela prática de um ato incompatível com o desejo de processar determinada pessoa. Então, essa é o grande objetivo, né, desta hipótese. E aí, né, nós temos aqui que observar ainda o fato de que, como regra geral, a decisão do juiz que determina, homologa o arquivamento, não é recorrível nos termos do atual artigo 28 do Código de Processo Penal, né? Porque, como nós vimos, na nova redação do artigo 28,
seria possível aí o recurso, né, em relação aí à decisão de arquivamento. O que nós devemos aqui observar é que, por exemplo, né, aquilo que diz aí a Lei 1521 de 51, os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo de crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito. Então, por essa exceção bastante limitada, haveria um recurso de ofício, uma reanálise necessária dessa decisão, tá? Sobre essas hipóteses. Então, fiquem atentos, né? Nós temos aí hipóteses, inclusive hoje, né, abordando a atual redação do artigo 28, em que, em tese, de acordo com o artigo 7º da Lei 1521 de 51, em que há, sim, reanálise, reexame necessário da decisão que arquiva inquérito policial em se tratando de crime contra a economia popular, contra a saúde pública ou quando determinar o arquivamento, né, desses inquéritos aí. O outro fato também, a Lei 1508 de 51 apontava o seguinte: quando qualquer do povo provocar a iniciativa do Ministério Público nos termos do artigo 27 do Código de Processo Penal, para o processo tratado nesta lei, a representação depois do registro pelo distribuidor do juízo será por este enviada incontinente ao promotor público para os fins legais. Se a representação for arquivada, poderá o seu autor interpor recurso no sentido estrito, né? Que era, por exemplo, a hipótese aí das contravenções penais, por exemplo, com relação à corrida de cavalos. São possíveis recursos em sentido estrito por parte do autor, em caso de arquivamento da representação, conforme estabelece a Lei 1508 de 51. Então, regra geral, não cabe recurso quanto ao arquivamento de inquérito, porém, existem algumas exceções muito particulares que podem permitir aí algum tipo de recurso, né? E normalmente esse recurso ele ocorre de forma por ofício, tá? Recurso de ofício ou reanálise necessária, tá? Pessoal, próxima aula nós continuamos com o trancamento e o encerramento do inquérito policial, pessoal. Então, qualquer dúvida com relação à matéria que nós vimos hoje, não vou aqui continuar, porque, dada a complexidade do ato do arquivamento do inquérito policial. Então, para não confundir a cabeça de vocês, né, para não aqui aglomerar muito conteúdo distinto, nós vamos parar por aqui hoje. E aí, então, nós temos, né, para a próxima aula o trancamento e o encerramento do inquérito policial, pessoal. Tendo dúvidas, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos, desejo desde já uma excelente semana e até a próxima semana, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e muita saúde a vocês. Boa noite, professor. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite.